Olica, vou começar contigo. É golpe contra golpe, né? A oposição não gostou nadinha dessa história de ler requerimento, que é um dos passos que são necessários, mas CPI mesmo só depois das eleições. Você bem lembrou que tem que terminar na mesma legislatura, né? Uma CPI. Se esse assunto for parar no Supremo, mais uma judicialização aí, o que caberá ao governo fazer, hein? Bem, vamos lá. Eu conversei há pouco, troquei mensagens agorinha mesmo com o senador Randolfo Rodrigues. Ele disse que vai esperar. O presidente do Senado cumpriu uma formalidade, a leitura do requerimento de instalação, que pede a instalação da CPI. Então, ele cumpriu a parte dele, formal. Então, cabe agora aos líderes partidários indicarem os integrantes da CPI. E, pelo que o próprio presidente Rodrigo Pacheco disse, foi feito um acordo, o colégio de líderes, para só jogar isso para outubro. Então, o que o Randolph quer recorrer ao Supremo, mas ele me disse há pouco, que vai esperar um prazo razoável. 1 semana, 2 semanas, para ver se os partidos indicam os seus componentes para a CPI. Você tem aí MDB, PSDB, Rede, PT, esses aí até podem indicar, devem indicar seus integrantes, mas seria preciso ter indicação de pelo menos 6 integrantes, 6 dos 11 integrantes de uma CPI para que ela começasse a funcionar. Ele disse que vai esperar esse prazo razoável, ou seja, isso só vai acontecer durante o recesso ou depois do recesso. Aí vem a questão, o que o Supremo faz? Existe um precedente da CPI da pandemia, que o ministro Roberto Barroso obrigou o presidente do Senado a ler o requerimento. Mas essa leitura já foi feita. Então fica uma discussão. Mas se o Supremo determinar que os líderes partidários nomeiem seus integrantes para a CPI, isso não seria uma interferência indevida do Poder Judiciário no funcionamento do Poder Legislativo? O que a oposição alega é que isso ocorre, que há um precedente, que lá para 2005, se eu não me engano, o então ministro Celso de Mello, isso foi durante o governo Lula, 2005, o então ministro Celso de Mello determinou ao presidente do Senado que nomeasse integrantes da CPI dos bingos. Já que os líderes não indicaram, a oposição, então, ao Lula, foi ao Supremo e conseguiu, então, que o Supremo determinasse que o colégio de líderes, que os líderes partidários fizessem essa nomeação. Então, existe um precedente. Esse precedente foi até citado pelo ministro Roberto Barroso quando determinou a leitura do requerimento da CPI da pandemia. A questão é que alguns ministros do Supremo agora estão pensando em não criar novos problemas com o governo. Já tem muita briga com o governo federal, o presidente Bolsonaro toda hora critica o Supremo, a gente já está no meio do processo eleitoral, então haveria essa resistência dentro do Supremo. Agora vamos ver se o Supremo, se houver realmente esse mandato de segurança, se a oposição entrar com esse pedido no Supremo, se os ministros vão respeitar a própria lógica, decisões anteriores do Supremo, a jurisprudência, ou se eles tomarão uma atitude mais política. Aí não tem jeito, isso aí virá de uma decisão, talvez do relator, eventualmente do plenário do Supremo. Mas fica essa questão, se deixar para depois da eleição, não vai ter CPI alguma, porque não vai ter tempo de ter CPI. Com vocês.